Agora esta chamada está sendo gravada. Escolha aí alguém voluntário para orar. Nosso orador mor. Ninguém se habilita? Vamos orar. O pastor João está na estrada. Pastor Jones, pode orar ou eu oro? Então eu oro. Tá bom. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, amado Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos, maravilhas, guarda e proteção que o Senhor tem feito para conosco, os livramentos hoje na estrada. Estava vindo ali, fomos comprar o café, para tomarmos café à tarde, Senhor, no supermercado, e o ônibus vinha naquela estrada estreita, sem asfalto, que nós estamos no sítio, e de frente, batemos de frente com o ônibus, o Senhor nos deu o reflexo, Senhor, suficiente para nos livrarmos desse acidente, e saímos de casa orando, Senhor, pedindo livramento, e o Senhor nos livrou. Obrigado, porque foi muito grande o livramento que o Senhor nos deu, Senhor, nessa saída que nós fizemos hoje à tarde. Eu senti no meu coração que o inimigo queria preparar alguma coisa, Senhor. Antigamente eu não entendia por que aconteciam os acidentes e como que o Senhor trabalhava. Hoje eu entendo, Senhor. Eu te agradeço por cada coisa que a gente vive no dia e cada coisa que a gente recebe, sabendo que o Senhor está nos guardando. Nós estamos no meio de uma guerra. Se a gente não considerar que está no meio de uma guerra, a gente vai achar que Deus é mau, porque a gente não entende que está sendo atacado diariamente, Senhor. E nós não queremos ter esse pensamento contrário, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, fiel, e não queremos ter uma mente invertida em nenhuma coisa que traia a Deus e venha se apartar um coração vil. Dá-nos um coração puro, amante de Ti, sabendo que o Senhor nos ama, Senhor, desde a eternidade passada, desde tudo que aconteceu lá no céu. O Senhor já preparou para nós essa redenção por meio do Teu Filho, o Senhor Jesus, para que nós voltemos para casa, para o céu, que nós somos celestiais, porque nossa alma, nosso coração estava no Teu coração quando Tu criaste todas as coisas, e nos desse, Senhor, esse sopro de vida para podermos estarmos aqui. E como a parábola do filho pródigo, Senhor, possamos voltar para casa, Senhor, voltar aos Teus braços, deixar as coisas desse mundo, Senhor, e ser abraçados por Ti. Abençoa a nossa live hoje, nosso estudo sobre o Atos dos Apóstolos. Vamos falar mais coisas na sequência dos capítulos, Senhor, que cada um entre em comunhão, receba aquela porção que o Senhor preparou para o alimento espiritual, na revelação do teu poder, do Teu Espírito Santo, da Tua palavra em nosso coração, para podermos sermos limpos e purificados e salvos, e libertos de todo mal. Obrigado, Senhor, porque também o Senhor tirou um demônio daqui de casa que estava escondido, Senhor. Tive uma visão. Na hora que o demônio viu que estava sendo identificado, localizado, ele ficou todo sem jeito e começou a querer se mover, Senhor. Nós já ungimos a nossa casa e também limpamos aqui, Senhor. O ataque tem sido bastante, mas agora estamos buscando sempre mais estar alinhados a Ti e fechando todas as brechas. Assim também abençoa a vida de cada um aqui. Feche todas as brechas na vida de cada um e abençoe e ensine, Senhor, sobre as coisas espirituais que muitos não entendem, Senhor. E às vezes se colocam expostos pelos olhos, pelos ouvidos, pelas coisas que buscam, Senhor, na internet, no computador, e se ficam expostos a tantos ataques, Pai. Principalmente as juventudes e as crianças, Pai, que às vezes são imaturos. Prepara, Senhor, que eles entendam que estamos numa guerra celestial, Senhor, para que eles possam se proteger. Abençoa a vida do pastor Jones, da irmã Pamela, Senhor, todos aqui, do pastor João, e todos que vão vir nessa live, a vida da minha filha que está ali do lado, que todos nós sejamos preparados, Senhor, para a Tua vinda, e a partir daqui estamos estudando a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós temos um objetivo aqui, desse grupo Andando com Jesus para as bodas. A minha filha já então. Estamos andando com Jesus para bodas, por quê? Porque é chamado Andando com Jesus para as bodas. Porque ele é um curso que coloca todo o Novo Testamento numa perspectiva histórica e linear do tempo. E vai culminar lá em Apocalipse, que é o 5º evangelho. Tá? Nós temos 4 evangelhos, que é o evangelho dos apóstolos, e um evangelho do próprio Jesus, que é aquilo que ele entregou para João, para ser distribuído às igrejas.
E aí tem o ato dos apóstolos nesse intermédio. Então, andando para Jesus é uma forma de dizer que você está se preparando para a volta dele. Então, é uma preparação para o arrebatamento. E por que é uma preparação para o arrebatamento? Porque se você estivesse lá no tempo dos apóstolos, andando com Jesus, né, você estaria se preparando para os acontecimentos que viriam na sequência. E agora, nesse tempo, você andando com Jesus, nessa sequência de eventos, é como se você estivesse se transportando para aquele dia lá que ele estava na Terra. E conhecendo ele pessoalmente, presencialmente, intimamente, o coração dele, para poder entender o Evangelho. Porque não adianta nada você ler o Velho Testamento com a sua mentalidade, tem que ler com o coração de Deus. Como diz o pastor João, carimbando com o coração de Deus. Então, não adianta você interpretar o Velho Testamento da sua maneira teológica, maneira isso, maneira aquilo, você vai ter confusão. Quantas escolas teológicas existem que não se dão? Então, andar com Jesus é andar com os olhos dele, é pisar nas pisadas dele e ter a consciência dele formada em você, a consciência do amor. O amor piedoso, né? Que não sai julgando as pessoas e nem querendo matar uma pessoa só porque ela não concorda com você. Certo? Então, é ser tolerante, fiel, né? Não ser religioso e ser totalmente rendido, né? Eu falo muito da palavra rendição, o pastor João fala muito da palavra coração de Deus, e eu falo de rendição. Então, cada um tem uma ênfase, que é para poder mostrar que existe um segredo para que você se aproxime de Deus. E que, às vezes, você está batendo em ferro frio, como diz, querendo o entendimento humano, lendo as Escrituras com entendimento humano, e nós não queremos isso, porque isso também nos afeta, porque todos nós já passamos por isso que vocês estão passando, e encontramos essa porta aberta, essa chave espiritual para passar por essa estreita, né? Esse beco estreito, né? Então, tem a renúncia de si mesmo, né? Eu já expliquei o fundamento de você renunciar a si mesmo. Por que você tem? Porque era uma coisa mais difícil do mundo, eu renunciar a mim mesmo. Por que eu vou renunciar a mim mesmo? Eu nasci para viver, eu estou aqui nesse mundo, por que eu vou deixar de viver e de ser eu? Não é se negativar e não é como é que fala? Se falsificar. É negar a carne. Isso você entende quando você entende por quê, o fundamento. Eu gosto de explicar o porquê das coisas, porque aí você entende o fundamento, você pega aquele segredo que está escondido. Se eu der uma ordem para uma pessoa, e a pessoa não entender a ordem, ela vai fazer meia para lá, meia para cá, né? Mas se ela entende com clareza, ela vai fazer de todo o coração. É como eu sempre ensinei a minha filha, desde criança. Ela está aqui, ó. Ela sabe muito bem. Eu explicava o porquê de cada coisa. E ela amadureceu assim, sabendo o porquê das coisas e sabendo obedecer. Né? Tá bom? Então, vamos começar a nossa live. Então, aqui nós temos a terceira declaração, né, que Lucas ele vai fazendo os fechamentos dos capítulos de Atos e vai fechando com uma declaração, tá? Então, as Querrilot tinham paz. Querrilot são congregações ou igrejas, como você queira interpretar. Mas igreja no sentido de ajuntamento de pessoas, porque nós somos a casa de Deus, a igreja de Deus. Tinham paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e eram edificados, andando no temor de Jeová e se acrescentavam, olha lá, que é um erro aqui, fortalecidos pelo Ruach Kodesh, que é o Espírito Santo. Agora vai ter o evento de Pedro ir para Jope e ressuscitar a Tábita dos mortos. Kefa vai a Jope e ressuscita a Tábita dos mortos. E aconteceu que Kefa, visitando a todos, também veio aos santos que moravam em Lídia. E ali encontrou um homem chamado Enéas, que estava de cama havia 8 anos, porque estava paralítico. E Kefa disse: Enéas, Yeshua, o Messias, te cura. Levante-se e arrume sua cama. Imediatamente se levantou. Você veja só. Às vezes, o dom de cura, a pessoa acha que tem que ter uma palavra especial, uma palavra cabalística, mágica, para falar e que vai operar. Não, ele falou simplesmente uma palavra de fé simples, de Yeshua, o Messias se cura. E vai lá, levanta. Bom, você já está curando, ele está curando, então levante e arrume sua cama. Imediatamente se levantou. Então é o Espírito Santo que opera, é o poder de Deus em nós, não temos dom de curar ninguém. E todos como moravam em Lídia ouviram
e se voltaram para Jeová. Claro, uma pessoa doente, 8 anos, aí se levanta de um dia para a noite por uma palavra e é um testemunho, isso faz muita gente crer, né? Havia então em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida do grego é Dorcas, quer dizer gazela, né? Ela abundava em boas ações e presentes que ela fazia, e aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e morreu. Após a lavagem do corpo, eles a colocaram em uma sala, e como Lida estava em Jope, perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Kefa estava lá, enviaram 2 homens a ela para implorar: não demorem em vir até nós. Então Kefa levantou-se e foi com eles. E quando ele chegou, levaram-na para o telhado, onde todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Tabita, né, ou Dorcas, fazia quando estava com eles. Então ela fazia coisas com as habilidades pessoais dela, né, e dava de presente para as pessoas. Então, levantando-se todos para fora, Kefa se ajoelhou e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Kefa, ela se sentou. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, então, chamando os santos e as viúvas, e ele apresentou viva. Isso era notório em Jope, e muitos criam no Messias Yeshua, e aconteceu que ficou muitos dias em Jope, na casa de um certo Shimon, curtidor, né, que trabalhava com couro. Tá certo? Então aí mais um milagre, aí cheio do Espírito Santo, claro, receberam o Hakodesh lá no Pentecostes, e ele estava executando todos esses milagres aí, a vida de Pedro, né? Quando tem muita bênção, também tem muita luta, viu, gente? Não ache que você vai ficar isento de lutas, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Eu sempre achava que, eu tenho muita bênção, não vou ter luta. Aí às vezes você subestima a guerra espiritual. O servo de um centurião gentil chamado Kefa. Atos 10, 10, de 1 a 8. Havia em Cesareia, você veja que aqui, não está tendo aquela contagem de data que nós fizemos lá, tá? Porque aqui são eventos que foram registrados por Lucas, e para fazer aquela contagem de data, com dia e hora certa que foi feito um cálculo na NASA, tá? Com os eventos que foram retrocedidos no tempo através do computador, e os cientistas, junto com o Michael Rood e um grupo de pessoas, fizeram essa datação cronológica dos evangelhos. Agora ele está sabendo que o Atos dos Apóstolos é após os evangelhos, e está na cronometria, mas não está estipulando dias e semanas, tá? É só eventos, tá bom? O servo de um centurião gentil chamado Kefa. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélios, um centurião da companhia chamada italiana, piedoso e temeroso de Jeová, com toda a sua família, e fazia muitas doações ao povo, e orava a Jeová sempre. Este viu claramente em uma visão, por volta da hora 9 do dia, que um anjo de Jeová entrou onde ele estava e disse: Cornélio. Ele, olhando para ele, assustado, disse: o que é isso, Adonai? Ele disse: suas orações e seus dons subiram e vieram à lembrança diante de Jeová. Portanto, agora envia homens a Jope e chama Shimon, que tem sobrenome Kefa. Este está hospedado em a casa de um certo Simão, curtidor. Né? Shimon, curtidor Shimon. Que tem a sua casa à beira-mar. Ele dirá o que você precisa fazer. O anjo que falava com Cornélio se foi. E este chamou 2 dos seus servos e um soldado devoto dos que estavam ao seu serviço, o qual enviou a Jope depois de haver contado tudo. Tá? Então, veja só, olha só, um centurião romano, ele era de cidadania romana, não era judeu, mas ele havia reconhecido que Jeová era um Deus verdadeiro, porque os romanos tinham muitos deuses, tinha Júpiter, Artemis, né, a Diana lá, ou a mesma, como é que é? Tem aqueles nomes, tá? Cada um, no grego tinha um nome, no romano, os deuses romanos eram os mesmos gregos com outros nomes, né? Era Zeus, era Júpiter, e assim por diante. Então, esses deuses romanos eram todos anjos caídos, né? Que se passavam por Deus e influenciou a história dos povos o povo que não era hebreu. Mas esse homem aqui, ele reconheceu que Deus era, que Jeová era Deus, então já cria. E por ele crer, ele fazia todas essas boas obras. Ele conhecia as escrituras, ele procurou ler, né? Porque até chamou de Adonai, Adonai, assustado, né? Viu um anjo.
E teve o privilégio aí de ver um anjo vindo falar com ele, né? E ele não adorou o anjo, simplesmente recebeu lá, né, a instrução e obedeceu. Então ele sabia que honrar a Deus, agora precisava conhecer Jesus, tá certo? Então, a iniciativa desse coração aqui foi totalmente assim, inspirada por Deus, né? Ele sendo um centurião, deveria estar executando ordens militares dentro de Israel, mas ele acabou percebendo que ali tinha um Deus verdadeiro. Então ele fazia tudo isso e recebeu essa bênção, porque ele era muito piedoso, né? Fazia esmolas e tal, tá certo? Kefa ensina com firmeza, Atos 10, 9, 43, para não chamar nenhum homem comum ou impuro, tá vendo? Então agora nós vamos ver a questão dos gentios que começam a entrar no evangelho, tá? Que o povo judeu tinha sido convocado para crer em Jesus e começaram a rejeitar, e agora começa o evangelho a se estender para os gentios, né? Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, tá? Por isso que Deus pode salvar qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá? Eu já contei aqui que eu fui pregar numa fazenda, cheguei lá, o homem falou que encontrou um ser de branco, voltando da roça, lá que horário que foi da viração do dia, 6 da tarde, sei lá, e aí falou que queria entrar no coração dele, que era Jesus, e ele falou, você é Jesus, Deus e tal, então pode entrar, e ele recebeu Jesus ali, aquele homem de branco entrou no coração dele, tá? Então é isso. No dia seguinte, enquanto os emissários de Cornélio estavam na estrada se aproximando da cidade, Kefa subiu ao telhado para orar, por volta da hora 6. Então, essa questão de subir ao telhado, lugares altos, é muito interessante na cultura oriental, tá? A gente aqui no Ocidente não se preocupa com isso, mas, né? Aqui se a gente tivesse como é que fala? Uma laje, né? Seria um bom lugar para subir para orar, né? E ele estava com muita fome e queria comer, mas enquanto preparava algo para ele, um êxtase se apoderou dele, né? Então, quando você está cheio do Espírito Santo, o êxtase vem naturalmente nas suas orações, tá? Eu tive uma época que o êxtase entrava no meu coração muito facilmente, depois me esfriei. O irmão Getúlio, como eu sempre falo, toda vez que ajoelhava, o céu baixava. Era incrível aquele negócio. Tá? Hoje não é tão comum, mas o Senhor vai renovar isso, porque isso foi um esfriamento da igreja. Tá? O êxtase espiritual vai voltar para todos nós, tá bom? E ele viu o céu aberto lá. Eu já vi o céu aberto uma vez só. E algo como um grande lençol descia, a qual amarrado pelas 4 pontas foi baixado para a terra. Então é bom você sempre fazer um relato com um testemunho vivo, né? Porque senão vira um estudo teológico, né? Quem foi que viu o céu aberto aqui nesse grupo? Ninguém. Hein? Pronto, aí vai para outro versículo. Então é bom a gente contar as experiências, não para se engrandecer, mas para dizer que essas experiências são reais, verdadeiras, e que você, a Pamela, qualquer um, a minha filha, o pastor João, para receber ela a qualquer hora. Uma hora Deus vai lá e se volta para você e te dá uma experiência dessa, entendeu? Por isso que você tem que ter fé, tem que ter um estudo bíblico com fé, sabendo que as experiências são reais. Se você tiver aquele estudo bíblico teológico de escola dominical sem fé, você volta para casa vazio, você já tem conhecimento, você tem que ter fé. Fé de que acontece com um, acontece com o outro, tá bom? Em que havia de todos os quadrúpedes terrestres, répteis e aves do céu. E uma voz veio até ele, levanta-se, Kefa, mate e come. Então Kefa disse, Adonai, não, porque nunca comi nada comum e impuro. A voz voltou-se a ele pela segunda vez, o que Jeová purificou não chame comum. Isso foi feito 3 vezes e aquele lençol foi levantado novamente do céu. Enquanto Kefa estava perplexo consigo mesmo, quando o que significaria a visão que ele teve, né? Aqui estão homens que foram enviados por Cornélio, que perguntando sobre a casa de Shimon, vieram à porta. Batendo, perguntaram se o Shimon, apelidado de Kefa, morava ali. E enquanto Kefa estava pensando sobre o significado da visão, o Ruá disse-lhe, eis que 3 homens estão procurando por você. Levanta-te, pois se desce, não hesite em ir com eles, porque os enviei. Por que o Espírito Santo disse para ele não hesitar? Por quê? Porque ele tinha tido uma visão, né, de tendo que comer animais impuros. Então, o que significa? Os animais limpos representariam o povo judeu. Animais impuros representariam o povo gentil. Então, ter comunhão com os gentios significa matar e comer animais impuros,
que o judeu não fazia. Então, no subconsciente de Pedro, de Kéfas, ele podia rejeitar, não, o cara lá é gentil, não posso. Tem judeu ortodoxo que não entra em casa de gentil. Tem judeu mais liberal que não liga para isso. Certo? Só nas festas que eles se separam. Mas tem judeu ortodoxo que nem conversa, nem puxa assunto. Se você estiver no aeroporto, ver aquele judeu ortodoxo lá, e se você se aproximar dele, tem deles que se afastam de você, rejeitam você. Não querem contato com gentil. Eles acham que nós somos impuros, tá? Então aqui, o ensinamento aqui não é comer comida impura, porque a comida impura, que está lá no Velho Testamento, continua sendo impura. Aqui é uma alegoria, uma parábola que Deus está fazendo para que o Kéfas aceite agora a comunhão dos gentios, porque o Espírito Santo, no próprio discurso que Pedro fez, fala que é para nós, nossos pais, e a todos a quanto Deus, nosso Pai, chamar, entendeu? Está lá no discurso que ele fez no dia do Pentecostes. Então, Kéfas, descendo para onde estavam os homens que eram enviados por Cornélio, disse: eis que eu sou aquele que procurais. Qual é a causa pela qual vocês vieram? Eles disseram: Cornélio centurião, um homem justo e teme a Jeová, e que tem uma boa reputação em toda a nação dos Yehudim, judeus, recebeu instruções de um santo anjo para fazer você vir à sua casa para ouvir suas palavras. Então, isso quem está relatando aqui para Pedro são os soldados fiéis, né, que ele escolheu para levar esse recado. Então, todo centurião sabia quem eram as pessoas do seu batalhão, né? Que ele cuidava de 100 soldados, centurião cuida de 100, né? Tinha soldados que cuidavam de 10, grupos de 10, 100 mil, tá? Então, ele sabia que o soldado ia representar ele fielmente, como está falando aqui. Então, trazendo-os para dentro, ele os hospedou, né? Recebeu os 2 soldados romanos. No dia seguinte, levantando-se, foi com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam, né? Claro, estava Pedro, na casa de Simão Curtidor, então tinha várias pessoas irmãs ali, tudo judeu, né? E aí vem 2 soldados romanos, normalmente eles mandavam em 2, nunca iam um só. Oi, irmãos, travou aqui meu computador. Ai, tá complicado aqui a luta, a batalha. Já vai cair aqui. Peraí, já volto aqui, tá? Estou usando o celular, por isso que eu coloquei o celular. Bom, então continuando aqui, então a explicação. Então, quando eles estão recebendo ali esses 2 soldados romanos, né? Sai aquele grupo, Pedro, os 2 soldados romanos lá, normalmente 2, até mais, e alguns irmãos foram para lá. E aí vão lá para a casa de quem? Cornélio, certo? E ele estava em Jope, e o outro estava numa cidade lá perto, e foram para lá. Tá bom? E aí vão lá. Nessa situação, vai acontecer lá a descida do Espírito Santo, né? Vamos ver aqui. Eu vou continuar aqui no livro que eu tenho aqui. Já o computador retorna e a gente posta de novo a tela, tá? Ele tem que seguir. E ele está ficando muito frequente, a quebra aqui. Eu acho que ele está esquentando muito. Vamos lá. No outro dia, entraram em Cesareia e Cornélio estava esperando, havendo convocado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Kéfas entrou, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando aos seus pés, adorou. Aí o Cornélio já comete uma gafe, né? O anjo ele não adorou, mas esse aqui ele comete uma gafe, ele já adora. Aí o Pedro vai repreender ele, tá vendo? Deixa eu restaurar aqui a tela, né? Peraí. Mas Kéfas lhe levantou, dizendo: levanta-te, pois eu mesmo também sou um homem, apenas um homem. E falando com Cornélio, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. Então, aí o Cornélio lá pegou, né, e convidou todo mundo que ele podia para ir ao encontro nessa reunião maravilhosa aí
guiada pelo Espírito Santo, porque as boas reuniões são assim, né? As verdadeiras reuniões do Espírito Santo são assim, improvisadas, né? E aí você aproveita e convida todo mundo que você conhece, tá? Para aquele momento, né? Ok? E ali começa a acontecer os movimentos. Então, normalmente, irmãos, quando eu participei de reuniões muito abençoadas, eram reuniões assim, que eram, tipo, improvisadas, né? Era o acontecimento que Deus estava fazendo, não que o homem programou às 7 horas da noite, vai ter uma reunião assim, assim, sabe? Né? Então, voltamos aqui. Então, são reuniões abençoadas, que elas ocorrem pelo mover de Deus, né? Deixa eu manter o celular aqui. Bom, agora vamos aqui. Então, estava aqui, ó. Esse trecho aqui foi e alguns irmãos de Jopo acompanharam, foi antes de cair, né? E aqui eu li aqui no espanhol, no livro, e aqui, ó, ele adorou. Mas Kefo ergueu, dizendo, levante, pois eu também sou apenas um homem. E falando com Cornélio, entrou e encontrou muitos que haviam se reunido. Ele disse, vocês sabem que é abominável para um homem judeu se juntar ou se aproximar de um estrangeiro. Mas Jeová me mostrou para não chamar nenhum homem comum impuro, para a qual fui chamado, vim sem replicar. Então eu pergunto, por que causa vocês me fizeram vir? Então vou dar uma explicação. Existe uma lei de trânsito que é contramão, certo? Você vai numa rua aqui contramão. Aí aconteceu um acidente, e aí tem um guardinha lá, apitando e mandando você vir na contramão. Então, o que quer dizer isso? Você vai desobedecer a lei, a placa é uma lei. Não vai em frente, contramão. E tem um guardinha mandando você ir na contramão. Você obedece a lei ou obedece o guardinha? Isso é uma pergunta que fazem no exame de trânsito, tá? Para você entender o quê? Que a autoridade ela é superior à lei. Então, se você for usar a lei, que é a plaquinha de trânsito, você vai dizer, não, ali, seu guarda, você está mandando errado. Ali tem uma placa de trânsito contramão, você vai me multar. Aí você vai ficar brigando com o guarda. Porque você vai usar as escrituras. Você vai ficar brigando com o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, não posso ter comunhão com gentil, Espírito Santo. Está escrito. Se você não conhecer o Espírito Santo, não conhecer o coração de Deus, não conhecer Jesus, o que você vai fazer? Você vai desobedecer e vai pecar. Agora, se você conhece o coração de Deus, conhece Jesus, você vai desobedecer a lei, porque é o próprio Deus que está mandando você desobedecer, rapaz. Porque é um guarda de trânsito que está mandando você, porque ali ocorreu um acidente, é um evento criado fora do contexto normal das coisas. Então, é isso que a gente tem que entender quando a gente vê o que é a autoridade e a lei. Né? Jesus do sábado é Senhor, então tinha coisas que era para ser feita no sábado, porque Jesus era o Senhor do sábado. Né? Aquela questão de soltar um animal, né? A questão de visitar um enfermo, libertar um doente, assim por diante. Se você for legalista, você desobedece a Deus. Então, se ele fosse legalista, ele não ia entrar lá. Mas ele deu a ressalva dele, ó, eu só vim aqui porque Deus me mandou, tá bom? Não é querendo contradizer as escrituras, é simplesmente aprendendo a entender as situações que Deus coloca. Tá bom? Não estou dizendo aqui que você tem que contradizer as escrituras. Você tem que entender os contextos. Tá? Kefa, agora vamos para o comentário. Era um seguidor do Messias e observa os mandamentos relativos às normas dietéticas da Torá. Nada do que Yeshua fez ou disse pode adicionar ou retirar os mandamentos que o Todo-Poderoso deu no Sinai. Então, Jesus não mudou os mandamentos. Kefa considerou o significado dessa visão estranha, mas ainda não desceu à rua, vê aqui, para matar um porco e assá-lo no telhado. Quer dizer, ele não foi lá quebrar a lei. Ele que estaria quebrando a lei se ele fosse matar um porco e assar lá no telhado. Ele estava obedecendo uma direção de Deus
porque usou de uma figura, né, para comparar os gentios, né, que era o que a cultura judaica pensava sobre os gentios. O Espírito Santo deu-lhe orientação sobre esta visão, que ocorreu 3 vezes, e disse para ir com 3 homens, sem duvidar do que falavam. Kefa entendeu totalmente a visão e disse claramente: Jeová me revelou que não devo chamar nenhum homem de comum ou impuro. A visão era sobre não respeitar pessoas e nenhuma licença para comer alimentos proibidos da Torá. A visão não era sobre... aqui deve estar a tradução errada. E nenhuma pessoa... Era sobre respeitar pessoas e não nenhuma licença para... Porque o não ficou fora do lugar, tá? E não nenhuma licença para comer os alimentos proibidos. Quer dizer, os alimentos proibidos continuaram proibidos. Aquela situação ali foi só figurativa, mas eles tinham leis judaicas. Essas leis judaicas de não poder ter comunhão com gentios eram leis de homens. Tá? Então ali tem uma separação entre o mandamento de Deus e o mandamento de homens. Tá? Isso eram os rabinos que diziam que os judeus não podiam se contaminar com gentios. Então isso já são coisas que são tacanuts, né? Só quem se recusa a ouvir o que Kefa confessa aos seus gentios convidados inesperados pode interpretar que essa visão tem a ver com autorização para comer carne de porco, aranha, camarão, polvo, cérebro de macaco, rato de esgoto, se assim fosse o que lhe colocam, né? Então o Michael Rudin aqui está fazendo uma crítica, né? Se você mudar o foco de pensar que a visão é sobre liberação de comida, você está mudando o foco. A visão é sobre a permissão que Deus estava dando de ter comunhão com os gentios, porque essa proibição era um costume rabínico de uma lei humana. Tá? Agora, por que foi dada essa permissão, historicamente falando? Porque os judeus se contaminaram com os gentios, os homens pegavam as mulheres gentias, se casavam e contaminavam as tribos judaicas. Isso lá no tempo de Esdras. Então foi dado o mandamento para não fazer mais isso, nem chegar perto de gentio. E é por isso que começa a ter essas regras. Mas não significa que você não podia saudar um gentio, passar por ele, bom dia, boa tarde, né? Os rabinos não saudavam, os rabinos não entravam em casa. O que Deus não queria é que a raça judaica se misturasse com o gentio, porque naquela época tinha os nefilins, o povo gentil tudo contaminado, ninguém tinha lei, ninguém tinha Torá, né? Então se contaminavam, casavam com anjo caído e tal, como agora vai acontecer de novo. As mulheres vão casar com extraterrestre aí, tem uma mulher no YouTube dizendo que ela está casada com arturiano. Então o povo gentil é considerado um povo anômalo, né? Sem lei. Então não se podia ter comunhão com pessoas sem leis para não pecar, obedecendo regras e mandamentos, ou desregras, né, vamos dizer assim. A falta de regra. Mas não significa que você não pode conversar com uma pessoa, ir na casa da pessoa, saudar, fazer um bom dia. Você não pode seguir as coisas que ela faz. Você tem que ser testemunho. É como eu falei para minha filha. Filha, se você tiver suas amigas e elas te impor as ideias dela e você obedecer, você não vai ter amiga, não. Agora, você pode ter amigas e você vai ser a influenciadora. Aí eu vou deixar você ter amigas. Isso eu falei para ela quando ela era criança. Certo? Você pode ter todo tipo de amigo, mas é você que lidera a sua amizade. É você que diz para os seus amigos as coisas que devem ser feitas. Porque é você que tem que ser a luz, não eles. Não é? Porque aí você está sendo influenciado. É a mesma coisa. Tá bom? Então, agora, depois tem um comentário aqui que vai ser sobre o batismo e a descida do Espírito Santo, tá? E sobre como eram batizados, tá? Então, vamos lá. Então, ele está perguntando aqui, vim sem replicar. Então, eu pergunto, por que causa vocês fizeram vir? Aí vamos lá. Então, Cornélio disse a Kefa, há 4 dias, nesta mesma hora, eu estava jejuando, ó, virou 4 dias o evento. Eles pousaram aquela noite, depois foi para lá no outro dia, e depois no outro dia foi que o Cornélio apareceu. Eu estava jejuando e na hora 9,
enquanto eu orava em minha casa, viu que um homem em uma vestimenta brilhante estava diante de mim. Um homem, um varão, né? É um anjo, ou pode ser um homem resplandecente, né? Deus tem duas testemunhas lá no céu que ele pode enviar a qualquer hora. E disse, Cornélio, sua oração foi ouvida e seus presentes foram lembrados diante de Jeová. Envia, pois, a Jope e traz a Shimon, aquele cujo sobrenome é Kefa, que se hospeda na casa de Shimon, curtidor, à beira-mar. E quando ele chegar, ele falará com você. Então eu mandei chamar você e você fez bem e vi. Agora, então, todos nós estamos aqui na presença de Jeová para ouvir tudo que o Jeová lhe ordenou falar. Certo? Então, foi aquilo que o pastor João falou ontem, né? Isso que o Kevin falou, que Deus poderia mandar diretamente, falar diretamente, e usou João para mandar as cartas. É a mesma coisa aqui. Né? Deus podia falar diretamente com Cornélio e mandar o anjo falar do evangelho, pregar, falar do Espírito Santo e tal, não, e está usando o João, o Kefa aqui, que é o Pedro. Tá? Aí o Kefa vai saber o que ele tem que fazer. Então o Kefa abrindo a boca e diz, verdadeiramente entendo que Jeová não fez acepção de pessoas, mas em cada nação ele agrada daqueles que temem e fazem justiça. Então isso aqui já é uma conclusão, um aprendizado que Pedro está tendo. Ó. Que Pedro era muito justiceiro. E Jeová enviou uma mensagem aos filhos de Israel anunciando o evangelho de paz por meio de Yeshua, o Messias. Este é o mestre de todos. Vocês sabem que ele se espalhou por toda a Judéia, começando na Galiléia, né, que foi onde Jesus começou a pregar. Depois do teve lá em que Yornã pregou, como Jeová ungiu a Yeshua de Nazaré, com a Kodesh, e com poder, e como ele fez o bem e curou todos os oprimidos pelo Ra-Satã, porque Jeová estava com ele. E nós somos testemunhos de todas as coisas que Yeshua fez na terra da Judéia em Jerusalém, a quem eles mataram pendurando no madeiro. Né? Isso aqui, o Cornélio lá sabia muito bem o que era. Matar alguém no madeiro era uma punição romana para um crime terrível. E Jeová o ressuscitou no terceiro dia e o fez manifestar, não todo o povo, mas para as testemunhas que Jeová havia ordenado de antemão, para nós comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Então, nem todos viram Jesus ressurreto. Foram algumas pessoas específicas que Deus preparou para ser testemunhas. Tá? Isso vai se repetir novamente. E ele nos ordenou que pregássemos ao povo, testificasse que ele é aquele a quem Jeová constitui o juiz dos vivos e dos mortos. Jesus, né? Todos os profetas testificaram a ele que todos os que creem nele receberão o perdão dos pecados em seu nome. Todos receberão os pecados os que creem nele. Tá bom? Então, eu estou falando que vai se repetir de novo, porque os mortos vão ressuscitar, e antes do arrebatamento, esses mortos vão testemunhar a sua ressurreição. Não é, gente? Todo mundo pensa que vai assim, ó, pum, tocou a trombeta, pá, sétima trombeta, os mortos ressuscitam já sobem. Não. Vai ter 40 dias, do dia da ressurreição dos mortos até o arrebatamento. Por quê? Porque o que aconteceu com Jesus é o que acontece com todos os que creem nele, com a noiva, com a igreja. Jesus não ressuscitou, passou 40 dias dando testemunho, então vai ter esses 40 dias. E não vai ser para todo mundo que esses mortos vão aparecer. Isso já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Então tem que prestar atenção nisso. Tá? Bom, outra coisa que tem aqui, né? Ó, aqui está escondido o fato, né? Que Jesus é o renovo de Davi, Nazaré. Nazaré quer dizer renovo. O renovo não é nazareno, tá? Ele não tinha barba, cabelo comprido, não. Ele tinha barba e bigode, mas não tinha cabelo comprido e nem evitava o vinho, né? Ele tomava vinho, então ele não era nazireu. É Nazaré de renovo, tá? A palavra renovo. E a outra coisa que está escrita aqui, ó, oprimidos por Ra-Satã. O que quer dizer isso? Né? Que ele está falando que Jesus veio nos libertar dos falsos deuses. Certo? Nessa palavrinha aqui está escrito isso aí. Tá? Então, Cornélio está entendendo a mensagem que ele está falando. Aí, vai acontecer aqui a descida do Espírito Santo. Gentios são cheios de Hakodesh e falam línguas. Gentios. Né? Porque aquilo lá aconteceu lá no templo, que os judeus se reuniram no templo
para a festa de Pentecostes, vinham judeus de todo lugar para aquela festa. E agora é os gentios, que começam a se espalhar o derramado do Espírito Santo. Enquanto Kefa ainda estava falando essas palavras, o Ruach HaKodesh caiu sobre todos os que ouviram o discurso. E os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Kefa ficaram surpresos de que também seja derramado sobre os gentios o dom do Ruach HaKodesh. Porque ouviram falando em línguas e magnificando a Jeová. Tá vendo? Certamente ouviram falar em hebraico, né? Os gentios que não sabiam hebraico falavam em hebraico, magnificando a Jeová, e o povo lá da circuncisão, que defendia que todo mundo tinha que circuncidar, e queria circuncidar gentio também. Então Kefa respondeu: pode por acaso impedir a água para que estes recebam, para estes que receberam o Ruach HaKodesh? Então aqui Deus inverteu, ó. Deu o Espírito Santo antes do batismo, foi o que aconteceu comigo. Eu só tinha um batismo católico quando eu era criança. Também como nós não façam tevilá, quer dizer, então eles tinham que fazer o batismo ali, tevilá é o batismo. E mandou para fazer tevilá no nome de Yeshuas, o Messias. Então pediram que ficasse alguns dias. Então tem dois comentários aqui, o 500 e 501. O 500 diz assim: nesse incidente a tevilá foi feita por Yeshua no Espírito, precede a tevilá na água. Invertido a ordem, né? No segundo comentário diz assim: Kefa e os outros apóstolos que ouviram a ordem original do Messias foram fiéis em cumprir suas instruções explicitamente. Eles sempre batizaram em nome de Yeshua. Tá? Veja a nota. Então, é isso que acontecia. Sempre batizava em nome de Jesus. Tá? Essa fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo já é uma coisa posterior que foi acrescentada. Ok? Kefa põe ordem na Kehilá e no que diz respeito à questão dos gentios que vêm à fé. Atos 11, de 1 a 8. Os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também haviam recebido a palavra de Jeová. E quando Kefa subiu para Jerusalém, aqueles que eram da circuncisão disputavam com ele, dizendo: por que entraste na casa de gentios incircuncisos e comeu com eles? Olha lá. Mandamento judaico, humano. Não era Deus que mandava, que proibia, não. Então Kefa começou a contar-lhes em ordem o que havia acontecido, senão Deus estava se contradizendo, né? Ele tinha proibido de ter comunhão com os gentios e agora estava mandando ter comunhão. Então Deus nunca criou essa regra. Era a regra de não se misturar por causa lá das heranças genéticas, tá? Mas ter comunhão, ir lá conversar, não tinha problema nenhum. Mas o povo queria ser tão reto que acabava criando essas regras de escravidão. Então Kefa começou a contar-lhes em ordem o que havia acontecido, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, tive uma visão em êxtase, algo parecido como um grande lençol que desceu, que pelos 4 pontos foi baixado do céu e veio até mim. Quando fiquei meus olhos nele, considerei e vi quadrúpedes terrestres, bestas e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Kefa, mata e come. E disse: Adonai, não, porque nada comum e impuro jamais entrou na minha boca. Então ele está repetindo tudo o que aconteceu. Então a voz do céu me respondeu uma segunda vez: o que Jeová purificou, não chame comum. Isso foi feito 3 vezes, e tudo foi levado ao céu novamente. Eis que imediatamente chegaram à casa onde eu estava 3 homens, né? Chegaram à casa onde eu estava 3 homens, uma vírgula aqui, enviados a minha Cesareia. E o Ruach me disse para ir com eles para Cesareia sem hesitação. Também estes 6 homens foram comigo. Entramos na casa de um homem, que nos contou como tinha visto um anjo em sua casa, que se pôs de pé e disse: envia homens a Jope e traz Shimon, aquele que é apelidado de Kefa. E ele dirá as palavras pelas quais você será salvo e toda a sua casa. Né? Enquanto comecei a falar, o Ruach HaKodesh caiu sobre eles, também sobre como nós no princípio, no dia do Pentecostes. Então lembrei-me do que Yeshua disse quando ele disse: Yohanan certamente que fez tevilá na água, mas vocês farão tevilá com o Ruach HaKodesh. Então, aí ele está lembrando que Jesus disse assim: vocês vão batizar as pessoas com o Espírito Santo. Eu batizo com água, né? João batiza com água, vocês, né? Tá certo? Vou ver essa promessa aí. Se então Jeová também concedeu a eles o mesmo presente dado a nós que cremos em Yeshua, o Messias, quem era eu que poderia atrapalhar Jeová? Então, quando ouviram essas coisas, calaram e glorificaram Jeová, dizendo: de modo que Jeová deu arrependimento para a vida também os gentios. Eles ficaram todos maravilhados. Então, irmãos, o que acontece com a teologia é o seguinte: se o Espírito Santo aparecer para alguém e der uma ordem explícita e levar lá para pessoas que estão presas na letra,
as pessoas não vão seguir o Espírito Santo, porque aprenderam a substituir o Espírito de Deus pela teologia, pela revelação humana, pelo mandamento humano. E aqui, graças a Deus, esse povo, aqui pelo menos aceitou a autoridade de Deus sobre a vida deles. Porque nesses 2000 anos de história já veio a autoridade papal, a autoridade rabínica, a autoridade de todo tipo, menos a do Espírito Santo, que é o que deve ser reconhecido como aquele que guia a igreja mesmo, né? Tá bom? Quem quiser comentar agora pode comentar, tá bom? Deus que abençoe. Vamos ver aqui se dá para continuar mais um pouco, senão a gente para aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Pastor João, Pastor Jones? Vocês entenderam a explicação que eu fiz? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Eu achei muito lindo, viu, pastor? Amém. Glória a Deus, pastor Lucas, tá ótimo aí, viu? A gente, nós estarmos aí apreciando, né, a grande história aí, glória a Deus, da igreja. Né? Então, ó, veja, que o caminho da fé, ele é um caminho assim, que ele não é reto, assim, que nem uma linha reta. Ele é um caminho que desvia das coisas humanas, tá? Então, você tem que estar ligado na fé sempre, porque você tem que ouvir a Deus, para poder mudar, né, na hora que tem que mudar. Senão você bate na parede. E é o que muita gente está querendo, varar uma parede. Bam, 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 batendo. Era o que Paulo estava fazendo. Dura para ti recalcitrar contra os espinhos, contra os aguilhões. Então tem gente batendo nas paredes. Porque não segue o que o Espírito Santo quer no seu coração, na sua vida. Então, vida de comunhão, de renúncia, de tudo, né, vai liberar a voz do Espírito Santo para você seguir. Se você não liberar a voz do Espírito Santo para você seguir, você vai errar, você vai ficar legalista, você vai se debater com os últimos tempos. Vai ser um problema a sua vida espiritual. Então, aí Deus vai até usar essas coisas para quebrar você e você se humilhar, para você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas a gente tem que começar a tomar posse dessa comunhão com Ele, de ser guiado por Ele, porque está escrito, os filhos de Deus, aqueles que são guiados por Deus, são os filhos de Deus. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, ouvir a voz dele. Ele está dizendo, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Tá bom? Foi como Pedro começou a viver já, né, nessa direção. Recebeu o Espírito Santo, agora é só ouvir. Pode falar, pastor. Amém. Vou falar então. Você sabe que, né, é difícil, né, pastor Lucas, o ser humano ele se justificar por si mesmo. Não tem como, né? É impossível, né? Porque a própria lei já provou isso, né? Que o homem não se justifica por si mesmo, é só com a ajuda do Espírito Santo, né? É só com a ajuda do Espírito Santo mesmo. Né? Nós não temos essa capacidade, né, pastor João? A gente não tem essa capacidade, né? E a lei mostrou, né, pastor Lucas, o quão é difícil o homem se justificar, né? Pelas obras, sozinho, né? Tanto que ninguém conseguiu mesmo seguir a lei todinha, né? Eu acho que só Jesus mesmo, né? Só a gente pode, né? Mas é só o Espírito de Deus que pode justificar a gente, né? Não tem outro jeito. E ainda justifica pela graça, né, pastor João? Pela graça, não é nem pelas nossos atos de justiça, é só pela graça, né? É. Ainda veio assim, ó, vocês são justificados pela graça, vocês não merecem, mas eu justifiquei vocês. Amém. É isso mesmo. Agora é assim, ó, como é que entra os mandamentos nesse contexto? Porque aí tem gente que fala assim, e os mandamentos, como é que fica? Eu jogo fora. Não, gente. Você vai obedecer a Deus, andar nas pegadas de Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo, e naturalmente os mandamentos vão ser cumpridos. Por quê? Porque você não vai matar, não vai roubar, não vai desejar a mulher do próximo, não vai guardar o sábado, ou pelo menos um dia, o 7º dia depois que você trabalha 6, não vai adorar outros deuses. Gente, é isso que eu falei aqui para vocês, olha só. No Éden só tinha um mandamento, certo? Falharam. Para Noé só tinha 7 mandamentos. Falhou, veio o dilúvio. Para os judeus, no deserto só tinha 10 mandamentos. Falhou. Aí veio
o sacerdócio levítico. Então, quanto mais mandamentos, é sinal de mais corrupção. Você não está guiado por Deus, você precisa de mandamento. Porque integridade é você ser guiado, sem precisar de ninguém mandar. Você pega um servo e fala assim, vira à direita, levanta o braço, vira à esquerda, aperta o botão, vai para lá, vem para cá, sobe a escada, vai para o quintal, sobe não sei o quê. Se você ficar com um servo assim, você está com um robô. Você não tem unção. Unção é você ter o mesmo Espírito do seu Deus. E o mesmo Espírito do seu Deus é você agir naturalmente. Você age naturalmente com os mandamentos dentro do seu coração. Essa é a unção de Deus. Então, se você falar, você tem que seguir os mandamentos, você está robotizando a pessoa. Não é que você está evitando os mandamentos, você não pode evitar porque você vai cumprir naturalmente, então você tem que se tornar um com Deus para cumprir os mandamentos naturalmente. Mas primeiro você tem que ter o Espírito para poder cumprir os mandamentos. Se você cumprir os mandamentos sem o Espírito, você vira legalista robótico. Então veja, primeiro o Espírito e depois os mandamentos. Aí tem gente que coloca os mandamentos e depois vai atrás do Espírito. Aí inverte tudo. Aí começa a acusar as pessoas. Entendeu? Aí você quer matar todo mundo, quer mandar todo mundo para o inferno. Esse é o problema. Então, vamos buscar ter a unção do Espírito Santo para obedecer fielmente, naturalmente. Né? Agora, se eu tiver um servo que fala assim, fulano, me traz lá um peru assado. A pessoa vai lá e sabe fazer o peru assado e traz. Certo? Agora, se eu disser, acende o fogo, pega o peru, abre no meio, põe o sal, põe o tempero, põe não sei o quê, então você está com um robô. A pessoa sabe preparar um peru, ela vai lá e prepara um peru. Então, Deus só dá uma frase, a pessoa sabe fazer o resto. Então, isso é unção do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, entendeu? A vida com Deus é essa, natural, ungida, qualificada, aprovada. Amém? Quem vai orar? Pode falar, pastor João. Falando em inglês aqui, é uma loucura hoje. Eu só queria falar a liberdade do Espírito que ele tem dado para essa igreja é realmente impressionante, sabe? As coisas que é falado pelo Senhor, pelo pastor Jones, é realmente impressionante. Eu estou tão feliz, e porque eu sei que isso não é sabido, não sei se a palavra é essa, nas igrejas, né? Muito, muito lindo mesmo, sabe? Mas estou muito feliz de estar aqui. Só isso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Tá bom? Pois é. Então, a gente vai entendendo, às vezes, as coisas, né? Aos poucos. Por que a gente não vai lá no céu abraçar Jesus, né? Tem que aceitar, né? Uma hora eu vou abraçar, mas não agora, né? Então, tá bom. Quem que vai orar para nós aí, ó? Quem que é o vitorioso aí? Eu posso fazer isso se eu quiser. Ore para nós, pastor. Que já estão ouvindo. Eu sempre quero terminar 9h30 para dar 1h30 de live, né? Porque o pessoal tem que pôr em 1.5, 1.25 para poder conseguir ouvir, né? Pode falar. Meu Senhor, meu Pai, eu sinto essa felicidade que o Senhor tem com seus filhos ao redor do mundo, enquanto todos continuam andando nessa fé com o Senhor. Que o Senhor quer mostrar para ele a simplicidade do seu Espírito. O Senhor quer mostrar que o Senhor é realmente um Deus muito simples, o teu Espírito é muito simples, e que foi o homem que fez tudo tão complicado. E com o Senhor há liberdade, com o Senhor há sentimentos puros, com o Senhor há esse amor que flui naturalmente entre as pessoas. Porque o Senhor é um Deus simples, o Senhor não é um Deus complicado, o Senhor não é cheio de todas essas leis e regulamentos que o homem tem criado, Senhor.
E só levou a divisão, a repartição, não melhorou o homem 1 centímetro, Senhor. Todas essas leis, mandamentos que eles criaram. Interessante, eu lembrei a escritura que o Senhor coloca na minha mente agora. Vocês são bons, né? Isaías falou isso, Jesus falou também, né, Pai? O Senhor falou. Tudo bem, vocês vêm a mim, criando leis e mandamentos de homem. Obrigado pela liberdade que o Senhor tem dado para os seus filhos, para essa igreja. Aqueles que estão vindo, né, Senhor? Aqueles que estão vindo ao redor do mundo. Porque tem esse problema também, que eles estão na igreja certa, não estão vindo, mas isso é com o Senhor, teu Espírito. Muito obrigado por teu carinho, teu amor, continuar nos ensinando as veredas do seu coração. Porque não é que o Senhor escolhe alguns para andar no teu coração. O Senhor chama todos para andar no teu coração. Mas são poucos que querem andar, Pai. Por essa razão, por aquela razão, como o pastor Jones falou aqui, né? A justificação. Né? Só quem dá é o Espírito. As pessoas não querem ouvir isso, Senhor. Acredito que até nas Escrituras, né, Pai, nós procuramos aquelas Escrituras que nos deixam felizes e não aquelas que nos mostram as coisas, né? O Senhor falou isso com a nossa irmã ali, que ela leu a Escritura e parou numa certa Escritura, não leu mais. E o Senhor falou tão claro para ela que se a gente quiser um entendimento maior, a gente tem que continuar lendo, não tem que selecionar. Há tanto e tudo está escrito, tudo está perante nós. Mas há aquela falta do coração da pessoa de querer conhecer o Senhor. Em saber que o Senhor é primeiro, em saber que o Senhor faz tudo. O que acontece com aqueles que é do Senhor não acontece por acaso, não acontece por acidente. Mas é o Senhor guiando todos para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que é individual. O Senhor me deu esse entendimento há poucas semanas, foi hoje ou já tem essa semana, né, Pai? Que teu amor que o Senhor deu para o ser humano é evidente. É evidente, está perante nossos olhos e sempre esteve, Senhor. O amor que o Senhor criou não foi aquele quando o Senhor criou a alma, não foi lá, foi antes disso, Senhor. Foi quando o Senhor, o Abba e o Espírito Santo, decidiu criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Foi lá que o Senhor selou o seu amor a todas as pessoas que são igual ao Senhor. Foi lá, Pai. O Senhor carimbou o homem com a tua própria imagem, a tua própria semelhança. E que no futuro, né, Pai, apesar de termos corpos glorificados, nós vamos ter a tua semelhança, Senhor. Para sempre. Todo lugar que a gente for, por toda a eternidade, em qualquer lugar, toda vez que olharmos no espelho, nós vamos ver a tua imagem, o teu amor embutido em nós. Obrigado por isso, Senhor. O Senhor não precisava fazer isso. Mas a gente não via isso, né, Senhor? Ah, Deus criou a nossa imagem. Não pensa muito sobre isso, né, Senhor? O Senhor, ele tirou um pedaço do teu coração, embutiu nos homens. Naquele momento, Pai, que a palavra saiu da sua boca. Naquele momento, Pai, que o Senhor tomou a decisão, que o Senhor falou, eu vou criar o homem à minha imagem. Ali, Pai, já foi derramado o teu amor para nós. Ali, Pai, antes de qualquer outra coisa. E o Senhor tem nos carimbado com o teu amor por toda a eternidade, porque nós sempre seremos a tua imagem, a sua semelhança, para toda a eternidade, Senhor. Como negar isso, Senhor? Como negar? Podemos esquecer leis, podemos esquecer mandamentos, podemos esquecer a tua graça, podemos esquecer as coisas que o Senhor tem feito por nós. Sim, podemos esquecer. Como a pessoa vai esquecer olhando para ela mesma no espelho o amor que o Senhor tem por ela? Como? Obrigado por isso, Senhor. Essa semana o Senhor tem mostrado isso. Pois o teu amor pelos teus filhos, pela tua criação, é evidente, Pai, até nisso. E isso é, ao meu ver, a evidência mais forte que o Senhor tem, que o Senhor ama o ser humano.
a evidência mais forte. Não tem ponto de esconder. Como é que nós podemos mudar o jeito, a nossa semelhança? Né? Tá certo, a pessoa vai para cirurgia plástica, etc, 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 mas como mudar, né, pai? Não precisamos ser assim, os anjos não são assim. Obrigado pelo teu amor e teu carinho, Senhor. Ainda vamos descobrir ainda mistérios igual esse, em que o teu amor por nós é aberrante, Senhor. Aberrante, é claro. Mais claro do que as estrelas num sol na noite estrelada, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por abençoar aqui a tua igreja. Aqueles que estão te ouvindo nesses caminhos tão puros, esses caminhos tão misteriosos, e que a porta do teu coração está aberta, e o Senhor fala, vem, entra, vem me conhecer, vem saber quem eu sou, vem saber do que eu gosto, que comida que eu gosto, vem saber do que eu faço, o que eu gosto de fazer o dia inteiro. Muito obrigado, Senhor, por isso, obrigado por todas as atividades que o Senhor faz com todos os seus filhos ao redor do mundo, Senhor. Todos eles. Obrigado por ter trazido para nós o pastor Lucas aqui, com esses ensinamentos maravilhosos. E sim, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame esse coração do Senhor sobre ele, que ele venha ver, que não é a respeito do que ele acha dele mesmo. Isso seria para todos nós, né, Senhor? Mas o que vale realmente é saber e querer entender o que o Senhor pensa sobre nós. E a resposta é sempre a mesma. Eu te amo com um profundo, profundo amor. Eu dei minha vida por você. Interessante ouvir um profeta aqui nos Estados Unidos hoje. Eu não sei qual que foi, mas ele falou que a ignorância, o Senhor nos ama sabendo que nós somos ignorantes. Olha só como é certo isso, pai. O Kevin falou isso. E quando o Senhor criou nossa alma, o Senhor colocou na fórmula todos os nossos erros, todos os nossos defeitos. E o Senhor já colocou na fórmula. E a fórmula, no final da fórmula é: eu te amo, você é meu para sempre. Olha só. Somente se nós entendêssemos isso realmente. O inimigo não quer que a gente pense assim, né? Aponta para nossos erros, nossas falhas. Tudo falso, tudo falso. Ele que faz isso? Ele que faz isso, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por muito, muito do teu amor, muito pelo teu carinho. Olha da alegria do teu coração sobre todos nós. Continua nos abençoando, nos guiando. Abençoa essa igreja abençoada que o Senhor tenha levantado. E sim, Pai, que está passando por fornalhas muito maiores do que outras, porque o teu trabalho, o teu projeto para essas pessoas aqui é muito maior. E o Senhor quer dar tudo que o Senhor tem reservado para essa igreja, Senhor. Tudo que o Senhor tem reservado. O Senhor não quer segurar nada de bom. E por causa disso, é claro, o fardo tem que ser removido para que as pessoas que estão ouvindo venham receber de acordo com o galardão. E nisso o Senhor fará. E nisso o Senhor fará. Aliás, o Senhor já fez no céu. O que acontece no céu antes de descer para a terra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a gente, nossa família, as coisas que estão vindo. Eu acredito que muitos dos seus filhos ao redor da terra, já veio um aqui, outro profeta, eles até perguntam, vocês estão sentindo? Pai, está sentindo já, né, Senhor? Sentindo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa tremendamente essa igreja. E hoje, agora ele pede, Senhor. Pessoal, expanda os seus braços, abre os seus braços e abracem todos agora nesse exato momento, toda essa terra, Senhor. Abraça com teus braços, fecha aquele abraço de urso, Senhor, sobre todos nós. E sopra o seu espírito sobre todos nós ao redor dessa terra, Senhor. E dá aquele tremendo sorriso de alegria sobre todos nós, Pai. E diga, logo estaremos juntos. A espera tem sido longa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Você sabe que, olha, o pastor João, ele transmite a alegria de Jesus, entende?
E a mensagem de Jesus, ela é alegre. É o tanto que a gente fala aqui, né? Que a mensagem de Deus é as boas novas, é a alegria, né? E o pastor João, ele transmite a alegria de Jesus. Acho que é de tanto ele ver os sonhos da Erin. Jesus dando risada, falando com a Erin, fazendo piada com a Erin, né? Mas esse é o Jesus verdadeiro mesmo, amados. Jesus tem que transmitir alegria. Amém. Né? E o pastor João, ele transmite essa alegria de Jesus. Amém, Yeshua. Né? Porque o evangelho, né? O evangelho, ele não é pesado, né? Servir a Deus não tem que ser pesado, difícil, né? Aquela coisa pesada, difícil, rígida, né? Não é verdade? Então, glória a Deus, o pastor João se destaca porque ele consegue transmitir a alegria de Jesus e do Espírito Santo, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, o mundo está carente disso, né? E a gente vê lá os sonhos da Erin, Jesus fazendo piada, rindo, né? Sabe? É uma coisa incrível isso, amém, amado? Glória a Deus, né? Então, essa alegria tem que ser transmitida mesmo, é isso que está faltando, né? Aí todo mundo prega o fariseu, aquela coisa pesada, né? Né? Aquela coisa difícil, né? Amém? Bom, irmãos, então vou parar aqui a gravação. Pode ficar na live aí, discutindo outros